Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para você que está chegando pela primeira vez, boa noite para você que é a primeira vez que está vindo a esse podcast e você é muito bem-vindo. Para você que está chegando agora, este podcast não é de entrevista, mas é uma mesa fixa, é, de vez em quando troca, né? Verdade. Mas é uma mesa em que nós discutimos palavras que possam te edificar, pensamentos que possam te edificar. Então, eu queria dar boa noite à mesa, boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira. Boa noite, Aquino. Boa noite, pastor Jonas. Boa Boa noite. noite a todos vocês que são preciosos demais, queridos. Então, boa noite, pastor Obrigado. Jonas. Boa noite, Naira. Boa noite, Aquino. Boa noite, Osano. Boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu acredito que nesse momento, pelo menos 5.500 pessoas estão nos acompanhando e que vocês possam fazer uso de todo o material que tem nesse canal para você. É para te instruir, é para falar sobre o final dos tempos, os últimos dias, é para falar de atualidades, o que está acontecendo, que contribui para aquilo que a gente está acreditando, que é o final dos tempos, para te mostrar a agenda da nova ordem mundial, comparando ela com a agenda de Jesus Cristo, que é Mateus 24, e por aí tanta coisa preciosa tem nesse canal que você pode usufruir, só depende de você. Você só está desinformado porque fez essa opção, ok? Então, corre atrás. E o nosso tema, inteligência artificial e o futuro? Que meu tema Deus. brabo, Será meu que está na Deus. Bíblia? É, Está na Bíblia? Boa Inteligência pergunta, artificial? Tem a ver, Deus já tinha alertado a gente sobre a inteligência artificial. Ela é ruim? Ela é boa? Então vamos discutir sobre isso. Minha opinião. Está na Bíblia? Tá. Tanto no livro de Daniel quanto em Apocalipse. E já vou mostrar. É ruim? Depende de como você usa. Ela pode... Porque as pessoas têm... O desconhecido assusta. E as pessoas têm mania de demonizar tudo que não conhece. É como as histórias antigas. Código de barra, demonizaram. Chip no cartão de crédito, demonizaram. A televisão, demonizaram. Você tinha uma televisão demonizada, não tinha? Você tinha que assistir no vizinho, não é? Olha, eu não sei se você se concorda plenamente com o que você está falando. Eu acho que cada uma dessas etapas que você citou aí foram etapas a ser cumpridas, pô, sabe? Para se chegar onde já estamos agora, que Sim, mas demonizaram na época que surgiu, tudo dizia que era o diabo. Mas era, fazia parte do sistema. Mas tudo na vida é bom ou é ruim. Depende de como você usa. Eu não posso, por exemplo, o avião, ele é bom. E eu vou usar para o evangelho, eu vou usar para as minhas viagens Mas e eu como é vou que você usar pode para o demonizar o evangelho. avião? Não, então tá bom. Então vamos lá, para a internet. Quando a internet apareceu. Ok, tem as duas partes, eu Então, é concordo. muito boa. É por aqui que a gente divulga o evangelho, através... Mas com relação a código de barra, com relação a chip, tudo isso é um avanço, é um progresso que a gente está vendo onde vai chegar e aonde já chegou, né, na que vai sendo verdade. montado. Eu acho que coisa mais Prepara. sofisticada nós vamos ter pela frente, como a inteligência artificial, que começou há poucos anos atrás, e o progresso já foi tão absurdo que os próprios criadores estão impactados. Mas todas essas ferramentas foram usadas, né, pelos homens de Deus, né? Mas Sim. as trevas também usufruiu muito, né, na TV, Tudo, a tantas televisão. coisas, A né? televisão, ela, se bem utilizada, ela é boa, se mal utilizada, é ruim. As redes sociais, se bem utilizada, ela é boa, se não, ela é ruim. Verdade. Como foi maravilhoso na pandemia ter cultos transmitidos, ter lives que ajudavam quando todo mundo estava isolado. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas, especificamente, a inteligência artificial, ela hoje existe vários assuntos, vários temas em discussão. Primeiro, está tirando e vai tirar o emprego de muita gente. Ontem eu estava mostrando para o Jonas, não sei se o Aquino viu, que a Amazon está colocando em teste entregadores humanoides. E isso vai tirar o emprego, se isso acontecer de fato, se isso for estabelecido,
É claro que um humanoide, um robô programado para fazer entrega, não tem cansaço, cumpre horário, não tem que pagar 13º, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. É a mesma coisa quando começou empregos a serem pessoas, por exemplo, aqueles que trabalhavam em cancelas, né, no Isso. shopping. Roletas, né? Não tem Cancelas, mais, então, verdade. ou as roletas do ônibus, né? Pedágio, né? Os pedágios, né? Os As pedágios. cancelas de pedágio estão sumindo, né? Então, assim como todo esse avanço tirou um monte de emprego, e que não era Meu inteligência Deus. artificial, a inteligência artificial está ameaçando muitas profissões. Você E falou em isso está roleta de ônibus, assustando. aí as imagens não saem da minha cabeça. Eu já sei o que ele vai Caramba, falar. meu Deus do céu. Eu lembro demais das Conta, roletas, conta quem não porque. lembra? Não, não quero nem contar nada. Que Só quem não lembra é a galera dessa fase tão geração, difícil, né? meu Deus. Então, isso. Lembra, você chegou a pular a roleta alguma vez? Não, passar por Ou baixo. por baixo? Passava por baixo, baixo. né? Pô, meu amigo, eu tô sem dinheiro para pagar a passagem aí, dá para quebrar agora. Passa por baixo, aí eu passo junto 2. Apertado Passa mesmo. por baixo, essa sim, essa eu já passei Meu muito Deus. por baixo. Primeiro porque era criança, né? Não paga, Pagava. mas passa por baixo. E Ui. depois a situação de não ter dinheiro, tudo bem, tudo bem. Eu via que era estudante, passa por baixo. E isso traz as recordações, né? A mesma coisa com todas as mudanças geram. Quando entrou o CD, gerou uma queda de. Mas quando saiu o CD, e gente, que avalanche de desemprego geral mesmo, né? Até mesmo de problemas com gravadora, que toda evolução gera uma crise, né? Assim foi a Exatamente. E crise, você sabe uma a coisa, Revolução uma Industrial. coisa que me impressiona é que toda evolução gera crise. Vamos lá. A gente pensa que as coisas chegaram para melhorar as condições humanas, e quando você se dá conta da implantação desse novo sistema ou do progresso, você percebe que ela trouxe um filtro gigantesco e que muitos ficaram de fora. Ele afunila a quantidade de pessoas que terão acesso àquilo. Não sei se vocês percebem isso, mas é uma coisa muito impressionante. Muito É. impressionante. Por exemplo, hoje, a inteligência artificial já começou a tirar emprego, assim, mas de uma quantidade muito absurda. Parece que os que mais vão demitir pessoas são Google, Facebook, esse pessoal todo da. Você viu que eu Entendeu? já citei até a Amazon num período de Exatamente, teste. exatamente. Aí Você a sabe, Amazon fala que não, é só um teste, não, isso não vai acontecer. escuta essa, o Nicolas foi ver para trocar de carro, então ele foi ver um Tesla. Explica quem é Nicolas, nosso filho. Nosso filho. Ele foi ver Um para deles. comprar um Tesla. Ele falou, pai, já tem um carro que você paga muito mais por ele, mas ele te leva para qualquer lugar sem você interferir Sem em nada, motorista. absolutamente nada. E agora? Já tem, já existe, já está lá. É muito caro, mas você pode optar Daqui por ele. a pouco ele populariza e não tem mais autoescola. E pronto. Tá Não, vendo? Acabou a escola, né? puxa. Bom, mas o que eu quero dizer está na Bíblia. O que isso afeta a igreja, o que isso afeta a gente, é uma cultura que está entrando e preparando para o anticristo? Tudo isso são perguntas que... E eu perguntei, né? Eu perguntei para o Nicolas o seguinte, falei, cara, a gente tem levantado aqui o perfil de cada um de nós, porque eu estava dizendo para ele que hoje um pai e uma mãe, eles não precisam mais de tempo para identificar o namorado de uma filha ou o namorado a namorada de um filho, para saber o caráter da pessoa, se a pessoa é Se intelectualizada, conhecer a família, né? se tem futuro, se não tem. Eu falei, mas até aqui ele só falou coisa boa. Eu falei, eu procurei saber de mim e só falou coisa boa. E da Naira também, botou a Naira lá em cima. Ele falou, pai, pede para falar os seus defeitos, mas pede para falar com muita ênfase. Eu quero que você fale os meus defeitos, me mostrar. Pai, aí o negócio é triste, ele falou. Ah, é? Ele falou que ele... falou, Achou pai, eu tudo, fiquei né? assustado. Achou Eu fiquei tudo, né? assustado com tudo que ele falou a meu respeito. Imagina isso. Bom, mas que fique bem claro aqui, né, que inteligência artificial ela só tem a capacidade de compilar informações.
Então, como que a inteligência artificial vai chegar à conclusão dos defeitos da Naira? Porque diante de todos os vídeos, todas as postagens, tudo aquilo que eu coloco e exponho nas redes sociais, ele vai colocar os meus Mas é problemas, impressionante como ele faz isso e rápido. faz rápido. Muito Ou rápido. as virtudes ou os problemas. Não, porque tem gente que confunde, não. Eu perguntei para a inteligência artificial isso, alguma coisa espiritual, e me respondeu. Gente, ela só pega o que todo mundo já disse, ela vai compilar o que todos os pregadores, o que tem, faz uma varredura em frações de segundos, compila de uma forma Mas perfeita eu e não te sei como é que entrega. eu não sei como é que ele vai se virar, porque pelo Lembrei, que eu vi, lembrei do horóscopo agora, né? pela, Do horóscopo. pelo que eu vi, ele até tem possibilidade de se converter. A inteligência Não, artificial. não. O quê? Ele falou que se tivesse que tomar uma direção, ele tomaria por Jesus Cristo. Mas é em cima Entendeu? de tudo que está Porque ele é o único escrito. que oferece vida eterna, porque é o Não, único. é uma máquina, é É, algo, é não uma tem. máquina que Não tem hoje até os sentimento. criadores dela estão surpreendidos. Sim, mas não é uma Não, inteligência. mas vai longe, o negócio vai longe. Vai longe, mas Não não tem essa limita não, porque vai capacidade, longe. não. Vai Não longe o tem. negócio. É Não tem assustador. capacidade de decisão. E Ixi, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Está na Bíblia? Vamos lá. Daniel 12, versículo 4. O que é que está escrito? Daniel 12, 4. 12, 4. É. Diz assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, a sua tradução, deixa eu pôr na minha, eu Entendi. prefiro a minha. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro e. Peraí, agora, ai meu Deus do céu, eu tô sem. Vou trocar de óculos. Não tem como. Agora ficou mais claro. Até o tempo Dificulta, do né? fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A melhor palavra mais próxima do original é o saber se saber. multiplicará. A sabedoria se multiplicará. A inteligência se multiplicará. A tecnologia se multiplicará. Nós estamos vivendo essa aceleração da multiplicação de sabedoria, da multiplicação de conhecimento em todas as áreas. É o conhecimento científico, na área de informática, é algo assustador. Você fica ultrapassado muito rápido. Sim. Quando bem utilizada, a inteligência artificial é um instrumento. Não sei, eu queria que o Aquino falasse um pouco. Você não concorda comigo que é um instrumento até de evangelização? Porque esses perfis que estão fazendo, colocando assim, a Arca de Noé, e a pessoa ela consegue entender. Eu sigo um perfil, que agora eu não lembro o nome, mas ele mostra assim, a história de Daniel. Aí ele coloca em 3 minutos a história de Daniel ilustrada em inteligência artificial. Gente, isso é muito legal, Fantástico, atrai né? a atenção de Fantástico, né? Rápido, adolescente. né? Então, é isso que eu estou falando, você não pode demonizar. Isso. Que vai ser usado pelo ferramenta, anticristo, vai, mas que é uma ferramenta. Enquanto nós pudermos usar essa ferramenta para o bem, vamos usar. Vamos usar. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Como já bem foi falado, né, desde o início até agora aqui, a ferramenta ela pode ser utilizada para os dois lados. Nós, enquanto cristãos, enquanto buscamos realmente salvar outras pessoas, a gente tem que usar ela o máximo possível, né, porque coloca aqui algo que pode ser utilizado em 100%. Se a gente usa 50%, o mal está usando 50%. Então, a gente tem que ir o máximo possível para que ela seja menos utilizada para tirar as pessoas do caminho, né? Você quer ver um erro? Ontem eu peguei um erro da inteligência artificial. Eu fiz um teste, porque eu falei, vamos ver até onde ela vai. E eu falei assim, coloque para mim todos os personagens pré-diluvianos, porque eu ia fazer um podcast e eu só queria ver se ela ia acertar. E acertou. No entanto, quando chegou em Ló, a inteligência artificial me entregou o seguinte: Ló e as suas irmãs, e ali colocando as filhas de Ló como se fossem irmãs de Ló. E dados assim muito bons ali. Aí eu escrevi assim: você está errado. Ló não tinha irmã.
Você colocou como irmã, eu coloquei assim filhas. rapidinho, são filhas de Ló. Obrigado pela informação. Você está vendo como ele compilou de alguém que escreveu errado em algum lugar e ele, por isso, Aí ele te nunca, agradeceu. não, isso me agradeceu. Nunca subestime, nunca subestime a inteligência humana, gente. Você tem discernimento, entendimento, você tem inteligência multifocal, tudo isso é inteligência artificial, não tem. Ela erra. Esse é o 4º erro que eu faço teste, então cuidado você que faz pregação em cima de inteligência artificial, você vai cometer erros. Porque eu peguei de propósito, eu faço uma pergunta de propósito, falei, deixa eu ver se é 100% certo. Pela primeira Tem vez, então, a erros. gente encontrou alguém que enfrenta a inteligência artificial. Enfrenta. Na verdade, a gente chama de inteligência artificial porque a gente foi acostumado com esse nome, né? Mas eu já vi cientistas mesmo falando que não existe inteligência artificial. Ela é um conhecimento Sim, concordo. de um volume muito gigante de informações ali adquiridas, né? Ela vai buscar certas e erradas. Certas e erradas, exatamente. E aí o que acontece? Na maioria, não na maioria, né? Mas muitas vezes errada porque ela vai buscar principalmente em lugares relevantes. Só que esses lugares relevantes, na Também maioria das erram. vezes, são coisas erradas, né? É. Então a gente pega, por exemplo, portais de notícia. Muitas vezes são coisas inventadas ou criadas. E aí aqueles que falam a verdade muitas vezes são colocados ali no ranking mais baixo. Sim. Então aquela informação pode demorar mais a ser encontrada por essa entre aspas, inteligência, né? Então, E aí quando a gente coloca a informação de que ele está errado, aí ele vai buscar lá dentro de outros lugares algo que confronte isso que a gente passou, e se ele realmente encontrar, ele vai passar a fornecer aquela informação agora verdadeira para outras pessoas. Vai corrigir. Né? Da outra vez ele me deu uma informação errada de Davi, não consigo lembrar agora, mas foram 4 vezes 4 erros. Isso é um índice muito grande de erro. Eu estou falando em termos de Bíblia. Lógico. Foi 4 índices de erros e erros graves. Então, e depois me agradece, assim. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos subestimar quem somos nós. Pede para a inteligência artificial expulsar um demônio ou fazer uma oração, até tem orações formais, mas uma oração de fé, uma oração pelo enfermo e ele ser curado. Então, você nunca vai ser substituído. Você tem que ter essa segurança. Você é insubstituível, você é a imagem e semelhança de Deus. A inteligência artificial, neste momento, é assustador o crescimento, o avanço, como Jonas disse, mas não vai te substituir. Mas eu falei que a inteligência artificial também estava em Apocalipse. O plano é esse, né? O plano é que esse. seja substituído, né? Então, e em Apocalipse, onde está a inteligência artificial? Quando está escrito que o anticristo ele vai colocar uma imagem e essa imagem vai ter fôlego de vida e todo mundo vai ter que escutar e reverenciar essa imagem, nada mais é do que um humanoide provido de uma mega inteligência artificial e que vai ser a réplica do anticristo, esse humanoide. E agora isso fica muito claro. Cada vez os robôs estão com mais... Eu coloquei outro dia no meu feed, você viu aqui no meu... Um robô com movimentos suaves, como que um outro com músculo. Então, cada dia um humanoide mais próximo. Depois eu coloquei também no meu feed um outro de uma robô com expressões faciais suaves, e ela dando respostas, assim, quase que como se fosse um humano para quem a estava entrevistando, mas, assim, as expressões faciais tremendamente suaves. Então, eu digo que esta inteligência artificial já estava anunciada em Daniel e já estava anunciado em Apocalipse, e é lógico que, diante de João, se coloca no lugar de João, aí você vê um homem que ele sabe que não é um homem de verdade,
mas ele tem fôlego de vida. Foi assim que ele falou, é uma estátua que tem fôlego de vida. Como é que João ia ter palavra para É, robô, humanoide? Não verdade. ia Não ter. ia ter. Então, uma estátua com fôlego de vida, e todos tinham que ouvir essa estátua, se dobrar, adorar essa estátua, senão seria punido. É a mesma coisa. Então, nós estamos realmente vivendo, eu acho que nós que temos mais de 40, nós vivemos muitas mudanças drásticas. Muita coisa. Muita coisa. Internet de escada ser abolida, o fax ser eliminado, o disquete e CD acabar. Então, tudo é muito rápido. A gente viu o celular entrando tijolão. Era pessoa que tinha telefone fixo 95, era 93, rico. 95. Depois, quem tinha celular que era rico. Verdade. E era uma ostentação andar com aquele tijolão, né? Então, e depois a gente vê o computador entrar dentro, a gente viu o computador entrar dentro da nossa casa. Depois nós vimos o computador ficar na palma da nossa mão, que é o celular. Né? A TV, a internet, vai tudo pro celular. o áudio, tudo Sim. no celular. Aí eu vi também, A câmera, as câmeras, né? quando eu lembro... Um relógio que não atrasa, que não acaba a bateria, agenda. Eu vi assim, ó, se você olhar para o pulso, poucas pessoas usam relógio, substituindo o celular, ou você tem um como o meu, porque você está conectado a tudo teu. É assim, né? E os calendários? Os livros de calendário. E de agenda. Eu lembro que a minha mãe, Cara, ela acabou passava limpo todo ano a agenda de telefone dela. Todo ano E de minha mãe receita passava também, limpo, né? de receita também. Acabou tudo isso. Eu tenho guardado de lembrança da minha mãe o caderno de receita dela, mas hoje eu vou lá. Tem muita coisa que hoje você não precisa estudar. É, Basta você perguntar. exato. Cara, é muito doido. Na minha época, ostentação era Barça, né? Uma pessoa mais ou menos tinha que conhecer. Eu sonhava em ter uma Barça dentro da minha casa, eu não conseguia ter nem a enciclopédia Explica o que conhecer, Barça, quanto mais né? a Barça. Muita gente nem imagina o que é isso. É de A a Z. E aí eu ia para casa de colega rica, né, para fazer pesquisa, para copiar na mão, copiar o que estava escrito na Barça. E eu achava, poxa, ela não precisa sair de casa, ela tem em casa, meu Deus, que sonho de consumo, né? Ou ir para a biblioteca, ou ia para casa da minha amiga rica, fazer pesquisa e escrever à mão, de punho mesmo. Gente, eu vejo assim, a minha faculdade, né? O meu tempo de faculdade, é um nome que tempo sumiu, do né? onça. Biblioteca, né? Quanto trabalho tempo eu não que eu escuto esse tinha. nome? Biblioteca. Biblioteca, quem vai na biblioteca? Mas Enfim. é isso, realmente nós estamos vivendo num tempo limite, uma explosão de conhecimento, uma explosão de informação. A ciência se multiplicaria diariamente, né? Diz a palavra. Então, É isso, lemos em Daniel 12:4. acho que a gente tem que entender mesmo que é o fim dos tempos, assim, não só pelo lado das catástrofes, né? Entendeu? Mas pelo lado da própria sabedoria, da E a tecnologia. guerra, como é que é feita? Como é que a Ucrânia destruiu 40 aviões da Rússia? Pois é. Drone. Mandou drone lá e destruiu 40 aviões, assim, facinho, com drone. É esse nível que nós chegamos. Tem como... É a nuvem de gafanhoto, né? Porque é. são centenas de milhares de drones lançados. É uma nuvem que vem sobre... Então, como que a humanidade, com esse avanço tão rápido e vertiginoso, a gente luta para ficar atualizado. Enquanto a gente está aqui falando disso, está lá progredindo. Está avançando. Não tem ninguém parado. Todo mundo que trabalha com tecnologia está avançando. Eu queria que o Aquino falasse sobre isso, de ficar desatualizado nessa área de trabalho dele muito rápido. Caraca. Eu acho que a dermatologia e a informática são as áreas que os profissionais têm que lutar para ficar no ritmo, não é isso, Aquino? Tanto os médicos, dermatologistas, é a área que mais o avanço é muito rápido. Diário, né? Sempre muda de técnica, sempre muda de máquina.
E eles precisam ficar lutando para ficar sempre Atualizados, no né? top, Pra ficar atualizado. atualizados, né? Essa máquina eu comprei o ano passado, já não é mais, é outra. Então, eu acompanho essa luta para os dermatologistas, cirurgiões plásticos, para acompanhar a evolução das técnicas. E eu estou falando da área da medicina. Hoje, assim, como foi falado aqui também agora há pouco, hoje praticamente a busca pelo conhecimento ela tem que ser incessante, né? Porque as pessoas que não têm o conhecimento, não estudam e tal, elas realmente elas estão sendo colocadas de lado a cada momento. Sim, Descartadas, né? As profissões estão deixando de existir, né? Então, o que a gente tinha hoje, lá nos Estados Unidos já tem há muito tempo, né? Posto de gasolina não tem frentista, aqui no Brasil, provavelmente logo logo isso também vai acabar. Então, as pessoas que elas estão ali mais na base, né, do conhecimento, elas estão praticamente perdendo o sendo emprego engolidas. e sendo engolidas. E as que têm o conhecimento têm que estar sempre Se renovando, atualizando na porque sua área, né? eu lembro que, tipo, de 2000 para cá, pegando, por exemplo, o celular, né? A evolução do celular de 2000 até 2010, ela foi uma. De 2010 a 2020 foi outra. De Sim. 2020 a 2025, ou seja, vai, tipo, muito rápido. Então, É. o que evoluía em 50 O anos tempo caiu para diminui, né? O 20, tempo diminui, de né? 20 caiu para... Hoje, praticamente, o que a gente sabe hoje, amanhã já pode ser outra coisa, É né? verdade. Então, o conhecimento de hoje pode já não ser o de amanhã. As técnicas cirúrgicas, hoje, quando o 5G entrou, né, já passou a ser real, uma cirurgia remota, alguém, sei Sim. lá do Japão, operando alguém aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Já estão falando do 6G, que já vai também ampliar isso. Então, não vai ter um delay, né, um atraso nenhum em nada. Uhum. Então, é incrível isso. É incrível. E quando você vai para países como o Japão e a China, a gente que vai porque a nossa igreja é lá no Japão, Isso. a gente fica assim atordoado também com a tecnologia deles. E tudo isso para dizer, queridos, que realmente nós precisamos ficar atualizados, e essa velocidade é bíblica. Multiplicar. Quando fala de multiplicar, Deus está falando sério. Ele está dizendo, Daniel, não é para a tua geração esse multiplicar, é para a geração quando eu abri os selos. Nós somos a geração em que Deus abriu os selos, então a gente está vivendo esse atordoamento do multiplicar da sabedoria, do Muita conhecimento, informação, né? de informação excessiva, de avanço vertiginoso. Eu me sinto assim. Para eu não ficar para trás, eu preciso ficar sempre me atualizando, me atualizando, me atualizando. Mas fiquei feliz quando eu peguei a inteligência artificial em 4 erros. Pegou. Cuidado, hein? Você que confia de olhos Verdade. fechados, cuidado, porque não é algo tão Melhor ir pra seguro Bíblia. assim. Melhor ir pra Bíblia mesmo. Eu usei. Mas não foi de propósito, hein? Peguei o erro, mas não foi de propósito, não. Nunca conseguiria burlar. Mas aí vem a questão, se você não tem o conhecimento, você é levado pelo conhecimento que ele Com certeza. Lá vou eu colocar a irmã de Ló, né? Mas, assim, há uma estratégia nisso tudo, que a humanidade passe a confiar mais na IA, né? E Que a com o tempo... humanidade emburreça. Porque vai comer aquilo que eles estiverem dando, e não aquilo que você está pesquisando, daquilo que você entende que é. Vai ser aquilo que eles quiserem ditar. Cuidado para não ser neutralizado pela acomodação, né? Porque se você se acomoda que a inteligência artificial vai te dar tudo, você vai paralisar, você vai ficar neutralizado. E Deus te deu olha, Efésios capítulo 3, multiforme sabedoria que Isso. encanta, que surpreende o reino espiritual, porque os anjos não têm, os demônios não têm. É o que está escrito em Efésios 3, que essa multiforme, que o reino espiritual aprende com a multiforme sabedoria que Deus entrega para você. Nunca paralise o teu conhecimento com Deus, porque a multiforme sabedoria de Deus está reservada para você. Leia a Bíblia, né? Primeiro, né? No passado busque a tinha, né? sabedoria de Deus. Escrevia nos muros, nos portes, né? Estava escrito, leia a Bíblia, né? Sim. Então, assim, como é bom ler a Bíblia, né? Principalmente se está ministrando uma palavra, lê e peça relê. a Deus sabedoria que a ninguém impropera. Conhecer o texto, né? Os versículos, ler e reler e buscar a revelação, né? E qual é o recado para vocês? Busquem a sabedoria de Deus, deixa o seu like, compartilha com muitos, deixa aí o seu comentário, você confia 100% na inteligência artificial ou você busca Deus também, pode até usar, mas que você busque a Deus
E também entre na área de membros, porque quer entender os últimos dias, eu falei só 2 versículos, hein? Eu falei de Daniel e falei de Apocalipse. Então, tem curso de Daniel e tem curso de Apocalipse na área de membros. Eu concordo que o livro de Daniel ainda tem muito por nos revelar. Por isso que né? está lá na área de membros. E creio também que os demais livros proféticos, a começar por Apocalipse, né, que é o fechamento, é muito importante. E também tenho certeza que pouquíssimos homens e mulheres de Deus também, né? têm esse conhecimento, têm o conhecimento profundo sobre o livro de Apocalipse, que possa interpretá-lo e te transmitir uma verdade, né? Porque é um livro com profundidade absurda de revelações e que nós precisamos buscar conhecimento, debruçar mais sobre o livro, entender a questão dos selos, entender a questão de que mais? Além dos selos, das taças, Taças e trombetas, entendeu? né? Trombetas. Acho que é muito importante. E se você quer uma notícia boa, eu te dou essa notícia agora. Dentro do canal da Naira, lá na área de membros, tem muita coisa sobre o Apocalipse. Muita Você vai matéria, poder né? sair muito bem informado dali. Então, não perca tempo. Vai sair rico de informação. Sai rico de informação, com certeza. E hoje, eu vou dizer para você a verdade, nós dependemos de ter conhecimento para podermos permanecer firmes na fé, porque muita coisa já acontece e muitas acontecerão para roubar a tua fé, né? E é triste falar isso, mas é a realidade, né? Mas parece que Deus está provando a gente para poder alicerçar, né, melhor a nossa fé. A nossa fé nele é importante. Pô, eu estou muito impactado com isso. Agora, não perdi o impacto com a inteligência artificial, ainda acho que é uma tecnologia, eu acho que é a mais avançada da atualidade, né? É uma tecnologia admirável. Vejo a possibilidade do anticristo usar a tecnologia da inteligência artificial com muita força, com muita propriedade. Ele não é burro, ele vai usar. E nós precisamos estar atentos, porque o que nós já podemos ver hoje, o Aquino esteve mostrando aqui para nós algumas coisas que são feitas com a inteligência artificial, que hoje já não deixa mais dúvida já não deixa mais dúvida, não, é o contrário, já te coloca muito em dúvida se é real ou se é algo criado, né? O que você acha? Com certeza. Hoje a gente precisa usar, eu falei, discernimento. Nós precisamos ter. E Deus fala o seguinte, que o conhecimento, nós devemos multiplicar. Ele disse conhecer e prosseguir em conhecer. A parte científica está conhecendo demais, né? Então, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Quando eu olho para homens que se destacaram na Bíblia, homens que, dentro daquilo que eles tinham na geração deles, eles usufruíram 100%. Eu vejo que Paulo, ele conhecia, ele era poliglota. Então, ele usufruiu desse conhecimento dele, ele usou para o reino. É verdade. Ele usou toda a capacidade. Paulo, além dele ser poliglota, ele teve muita experiência, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele dominava filosofia. Não, e isso favoreceu a Paulo a chegar em grandes homens. Na Grécia. Né? Então, como que Paulo, a gente pode usar a inteligência artificial de uma forma positiva, como a gente está falando desde o início. Então, o que ele usou? Ele sabia que na Grécia tinha um interesse. Qual era o interesse na Grécia? Por novas correntes de filosofia. Qualquer coisa que você chegasse com algo novo, eles eram sedentos. Aí ele foi, estou esperando aqui meus companheiros ministeriais chegarem, ele não perdeu tempo, foi para a praça e falou, vou falar na linguagem deles. Isso é usar, isso ter sabedoria. Você sabe uma coisa que eu achei incrível? Foi quando ele usou aquela questão do Deus desconhecido. Então, né? por aí, foi que nesse momento. Ele chega e anuncia o Deus desconhecido. Eu vou revelar para vocês quem é o Deus desconhecido. Então, foi nesse momento. Que vocês já adoravam e não sabiam, né? Mas ele construiu toda uma palavra para trazer, ele fez, as pessoas ficaram tão encantadas, que filosofia é essa nova que ele está aqui? Que corrente nova ele está falando? E eles ficaram escutando até o fim, ele só falou isso no final.
Ele prendeu a atenção de Aham. todos com inteligência, com unção, com graça, usando a linguagem deles. Isso é inteligência artificial, não pode, esse tipo de sensibilidade. Eu vou pegar vocês por onde vocês gostam. Isso ninguém vai te substituir, é você recebe direto de Deus, discernimento, entendimento, sensibilidade. A Revelação. inteligência artificial não tem, mas você tem. Então você é insubstituível como filho de Deus. Ninguém vai tirar isso. A inteligência artificial não vai tirar o teu lugar. Ela pode te ajudar, mas por favor, eu estou cansada de ver vídeos assim. Eu vou repetir. Eu já falei, mas eu vou repetir. Por quê? Porque esses vídeos ficam viralizando. Perguntei para a inteligência artificial o que ela acha de Jesus, o que é que o demônio faz. Gente, e aí vem com uma resposta boa, claro. Aí ele pega o que um pastor, o que o Aquino já explicou e eu também, o que 10 pastores falaram sobre Jesus e o que outros 10 falaram sobre o diabo, ela faz, compila e entrega para você. Ela não está entregando o que ela pensa. Ela está entregando informação, como Pronto, Aquino né? Que falou. já está pronto, né? Então, não me vem com essa, a inteligência artificial me respondeu. Não me venha com essa. Essa aí não me pega, mas está pegando muita gente que fica compartilhando esses vídeos. Não é uma resposta, né? É o resultado de uma pesquisa. Então, fala aqui, Aquino, você que é o senhor aí da tecnologia, fala aí. Responde para esse povo que fica compartilhando esses vídeos que a inteligência artificial respondeu sobre o diabo ou sobre Jesus. É isso, né? Na verdade, quando você faz uma pergunta para a inteligência artificial, é como se você estivesse fazendo uma pesquisa. Então, em vez de perguntar, você está pesquisando, e em vez de responder, ela está mostrando o resultado da pesquisa. Mas não é um conceito dela. Não, exatamente. É Não é isso. uma resposta. Não é tipo assim, você me perguntou algo, eu Ela não- busquei no meu Ela não tem a conhecimento. resposta, né? Ela não tem a resposta. Ela vai mostrar o resultado de uma pesquisa. Você falou outro dia que pesquisou sobre você, né? Foi. Eu tava vendo o resultado que ela lhe deu, eu pesquisei depois, eu encontrei numa matéria do Ilha Notícias. Falava exatamente aquele texto que dizia que você era pastor dessa igreja, casado com Naira, tal. Ou seja, o resultado de uma informação armazenada em servidores que ela encontrou rapidamente, né, e devolveu essa informação. Não é algo que ela disse assim, não, Jonas é uma pessoa tal, porque ela pensou Isso aí só Deus pode responder. Exatamente. Exato. Exatamente. Então, pronto. Mas as pessoas estão fazendo isso, compartilhando vídeos e esses vídeos Encantados, né? viralizam. Estão encantados, né, pastor? Estão Não, encantados. como que se trazendo uma informação errada. Quando eu trago, eu perguntei para a inteligência artificial e ela me respondeu, isso é uma informação errada de algo sobre Jesus ou sobre o diabo. Que você possa usar de uma forma com parcimônia, com sabedoria, com entendimento, nunca substituindo a tua comunicação com Deus, Isso. nunca substituindo a tua busca em Deus. Cuidado com a atrofia espiritual por causa da inteligência espiritual, a inteligência artificial. Pode causar atrofia. Então, eu já não preciso mais fazer o meu devocional porque eu pergunto para ela o que eu quero, na hora que eu quero. Não, não é assim. Já está Nada causando, substitui a tua tenda do encontro com Deus. Já está causando essa atrofia Já em tá, muitos, já né, tá. pastor? Por isso que eu estou falando, eu já tenho visto isso. Essa atrofia não é só de membro. Eu estou falando de Líderes, pessoas, de pastores. pastores. Já está muito fácil. Está fácil demais. Então, eu causo uma atrofia espiritual na minha busca intensa com Deus. Cadê a revelação? Cadê a sabedoria que vem do alto, que ele fala, eu não vou negar para ninguém, pede, que eu não vou. Eu não estou falando para você não usar. Eu estou falando, use como uma ferramenta, como você usa uma pesquisa em qualquer outro lugar. É uma pesquisa, não é? Verdade. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala tudo para nós. Há uma atmosfera do anticristo e essa atmosfera é cenário, melhor dizendo. É um cenário preparado para o que está escrito em Apocalipse acontecer. E nós estamos cada dia mais perto. Olha, esse canal, se você gosta ou não, a gente vai falar sempre. Jesus está voltando. O cenário está pronto. Verdade. Tudo para que no momento em que a soberania de Deus permitir que o anticristo entre em cena, porque é só o espírito que está detendo. O que está escrito? O que Paulo fala? O único que detém o homem da iniquidade
ser revelado, é o Espírito de Deus que está aqui. E por que o Espírito está detendo? Por amor. É o estender, é a graça estendida para que muitos se arrependam. Amém. Então, este é o momento em que nós estamos vivendo. A graça é desde a cruz até nós. E nós estamos vivendo a graça estendida. Deus estendeu para que muitos mais venham a se arrepender. E a tua tarefa é levar muitos para Deus. Amém. Então, que você nunca perca o foco de que você é um pescador de homens e que você, se o cenário está pronto, eu preciso correr. Você precisa correr, eu preciso correr. Nós precisamos evangelizar a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos usar todas as ferramentas que Deus nos dá. Eu tenho usado tudo que eu tenho, dentro do meu limite. Eu não sou evangelista. Deus me chamou para ensinar. Eu não sou evangelista, mas dentro daquilo que eu tenho, eu uso as redes sociais para evangelizar, eu uso as viagens que ele proporciona para eu evangelizar. Que você possa usar o que Deus te deu para evangelizar. Essa é a hora. Considerações finais, Peu, sua. Queridos, não desistam de ter a sua busca em Deus, na palavra, tá? As ferramentas estão aí através da internet, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem como substituí-la. Com certeza, a inteligência artificial é muito importante, mas a inteligência espiritual é muito melhor. É muito Sim. maior. No nosso caso, a gente quer ir para o céu, né? Eu quero ir para Deus, eu não quero futuro na terra. Esquece isso, pô. Quero meu futuro no céu. E vocês? Com certeza. E você, é Aquino? o céu. É isso. É o céu. É A isso. E viver. inteligência artificial, ela tem que ser uma fonte de auxílio, não fonte de conhecimento Sim. principal. Então, amados, chegou a hora do like, Poxa. compartilha. Isso é muito importante. Você ficou aqui até agora, ainda não deu um like. Dá agora, aperta aí Não no compartilhou com coraçãozinho. ninguém, não faça É, isso. Então, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você quer saber mais sobre o livro de Daniel e mais sobre o livro de Apocalipse, está na área de membros. Zacarias também. Né? E também tem o livro de Zacarias. Tem tanto estudo na área de nossa, membros. muita coisa. É muita coisa. Então, Deus te abençoe. Até a semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.